Oi, trevosos e trevosas desse Brasil e do mundo, sejam bem-vindos de volta ao canal Fofa e Trevosa. Eu sou a Mica e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Mas caso tenha caído aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Não deixa nada disso pra depois, porque senão tu vai acabar esquecendo. Caso tenha algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com ele também para poder vocês maratonarem juntos. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Tawny Mary Buzz nasceu em 17 de junho de 1993. Descrita como doce e de boa índole, ela era filha de Dana Mary Anderson e Kezia Bates. E eles costumavam apreciar cada momento com a filha. A família Bates morava em Holiday, em uma cidade em Salt Lake City. E eles eram muito felizes, aparentemente unidos. E Tawny era bastante popular, além de ter uma beleza exuberante. Ela fazia amigos com muita facilidade. Isso lhe trazia naturalmente muitos olhares. Ela estudava, gostava de cantar e amava os animais. E compartilhava do grande sonho de se mudar para a Califórnia. E por ter muitos amigos, como qualquer jovem na idade dela, ela gostava muito de sair. Em uma dessas saídas, quando ela tinha 17 anos, ela estava dirigindo um carro, onde estava algum de seus amigos que já eram maiores de idade. E nesse momento, eles estavam fumando maconha, se divertindo e jogando conversa fora. Por algum motivo, eles acabaram chamando a atenção da polícia e o carro foi parado. Imediatamente, sem pestanejar, quando o cachimbo de maconha foi encontrado dentro do carro, ela assumiu imediatamente, dizendo que era seu. Pois pelo fato dela ter apenas 17 anos, qualquer pena que ela pegasse seria um pouco mais branda do que os seus amigos que já eram maiores de idade. Então, com isso, ela acabou sendo acusada por porte de substância controlada. A condenação de Tawny foi de 90 dias em um centro de saúde comportamental. No início, ela ficou chateada e os seus pais, naturalmente, ficaram super preocupados. Pois como ela era uma menina que não tinha costume de fazer essas coisas, ela não saberia, na cabeça dele, sobreviver naquele ambiente. No entanto, rapidamente, Tawny fez amizade com uma moça chamada Victoria Mendonça. Victoria já era uma velha conhecida no centro de saúde comportamental. Não era a primeira vez que ela passava por ali, e ela era uma adolescente bastante problemática. Victoria também estava enfrentando um momento muito difícil, no qual ela não tinha muito apoio da sua mãe na sua adolescência, pois a mãe estava enfrentando um câncer muito severo. Passados esses 90 dias, a aproximação de Tawny com Victoria foi ficando cada vez mais forte, ao ponto de quando a mãe de Tawny foi visitá-la, ela quis apresentar a Victoria a todo custo à sua mãe. Não demorou para que essa aproximação delas se transformasse em uma paixão repentina e elas logo começassem a namorar. E aparentemente, para quem via de fora, o relacionamento delas era aquele típico que muitas pessoas romantizam, os opostos perfeitos. Tawny foi libertada em agosto de 2010 e Victoria em setembro daquele mesmo ano. Não demorou para que logo Victoria começasse a frequentar a casa de Tawny e a família de Tawny recebia a Victoria de braços abertos. E para quem via de fora, aparentemente elas tinham um relacionamento bastante saudável no qual elas se amavam e se respeitavam. E elas dividiam do gosto de saírem bastante, gostavam de se arrumar e encontrar amigos. Tawny, por sua vez, gostava de registrar esses momentos em fotos e postar nas suas redes sociais. Porém, no entanto, sobretudo, entre quatro paredes, quando estavam apenas elas duas, a relação não era esse mar de rosas que elas costumavam pregar nas redes sociais e na frente dos amigos. As brigas se davam principalmente por conta do comportamento obsessivo de Victoria em relação a Tawny. Ela temia que, por ser o primeiro relacionamento de Tawny com uma mulher, ela facilmente seria substituída por um relacionamento heterossexual. Porém, Victoria parecia que fazia parte daquela porcentagem. Quem muito desconfia é porque faz. Porque com essa desconfiança toda, quem acabou traindo na relação foi a própria Victoria. Victoria se envolveu com a melhor amiga de Tawny e depois de ser descoberta, ela fez um vídeo de vários minutos que postou nas redes sociais se desculpando e contando a história delas. And you made me this one. Okay. So, all of our pictures because we love each other.
When you didn't make that for nothing just because you were bored, you made it for a reason. And I want you back a lot, and I miss you a lot. And I just want to ask you if you'll be my girlfriend. Mas apesar dela ter declarado que fez isso porque estava com o coração partido, ela também disse que fez isso como uma espécie de vingança. Mas apesar da traição e de várias coisas que aconteciam nesse relacionamento tóxico, isso não era suficiente para que Tawny colocasse um ponto final. E apesar de todos seus amigos ficarem chocados, ela aceitou Victoria de volta e decidiu reconstruir o relacionamento. Em junho de 2002, a mãe de Victoria acabou perdendo a luta para o câncer e veio a falecer. Então a mãe de Tawny se compadeceu com aquela situação e Victoria, por não ter ninguém, acabou deixando a jovem ficar morando em sua casa. Porém, Dana, a mãe de Tawny, julgava que se elas passassem muito tempo juntas, não seria muito saudável. Então ela estava bolando um plano para que Victoria passasse menos tempo ao lado de Tawny. Elas basicamente estavam vivendo numa relação de casamento e sendo sustentadas pelos pais de Tawny. Então, rapidamente, Dana conseguiu um emprego para Victoria e aparentemente ela ficou bastante feliz com essa conquista. Em contrapartida, elas morando juntas, só aumentou a frequência das brigas, que já não eram só verbais, e sim, agora se tornaram físicas. Ao ponto de, em uma dessas brigas, Victoria acabar socando o rosto de Tawny e quebrando um pedaço de um dos seus dentes. Aparentemente, Victoria era uma manipuladora nata e deu um jeito de Tawny a perdoá-la mais uma vez por esse incidente. Então, com isso, o relacionamento continuou e, para quem via de fora, elas levavam um relacionamento normal e tinham uma vida feliz. Então, no dia 17 de outubro de 2014, Tawny, agora com 21 anos, resolve sair com a melhor amiga e a sua namorada Victoria. Nessa saída também, elas iriam encontrar outros amigos. E assim aconteceu. Porém, ao chegar lá, Victoria ficou com a cara amarrada, chateada e enciumada como ela sempre fazia, se mostrando incomodada e nem um pouco sociável. Então, a fim de chamar a atenção de Tawny, ela se trancou no banheiro e passou um tempo lá, até que Tawny fosse atrás dela. Então, quando isso aconteceu, elas puderam ficar um momento a sós. Ela solicitou para Tawny que queria ir embora daquele lugar. Sem pensar duas vezes para sanar aquela chateação de Victoria, Tawny pegou a sua amiga Lance e as três entraram no carro, enquanto Victoria dirigia, para poderem se dirigirem para casa. A primeira parada foi na casa de Lance, onde as duas deixaram a garota e ela se despediu dizendo que amava ambas. Porém, o que ela não sabia é que aquele dia seria a última vez que ela veria Tawny com vida. Então, após isso, elas ficaram a sós para resolver o que tinha chateado Victoria, mas aparentemente ela não estava disposta a resolver de uma forma pacífica. Elas entraram numa discussão muito intensa, até que em determinado ponto, Victoria estaciona em um estacionamento e começa a golpear Tawny várias vezes com golpes de faca. Mais tarde, a autópsia revelaria que foram um total de 46 golpes de faca que Tawny levou, entre seu tórax, braços, mãos, pescoço e orelha. Então, depois de Vicky esfaquear Tawny, ela moveu o corpo da garota para o banco de trás e ligou para sua irmã Spencer, confessando tudo. Ao primeiro momento, a sua irmã ficou desacreditada do que ela estava ouvindo, mas, em contrapartida, ela também ligou para o 91 e falou o local que a sua irmã estava. Nesse momento, ela também se dirige até o local para poder verificar com os próprios olhos o que realmente a sua irmã Victoria teria feito, porque era uma coisa tão cruel que ela ficou totalmente inacreditada. Quando a polícia chegou até o local, encontraram o corpo de Tawny todo esparramado, sujo de sangue, e era muito sangue por todo o carro. Victoria estava sentada no banco do motorista, também muito ensanguentada, aparentemente nervosa e abalada. A polícia perguntou se ela tinha uma arma e ela de imediato disse que a sua faca estava no carro. De acordo com Victoria, alguns minutos antes dela ter cometido esse ato com Tawny, elas estavam discutindo por conta de um homem. Mas aparentemente isso nunca pôde ser confirmado. Não demorou para que a notícia logo se espalhasse e por volta das 6h30 da manhã, o pai de Tawny recebe um telefonema com a notícia do que havia acontecido com a sua filha. Ele ficou desacreditado que aquilo realmente fosse verdade, então ele ligou para Dana para verificar se Tawny não estava em casa. Então imediatamente ela foi dar uma olhada na garagem para ver se o carro da filha estava lá. E ela pôde comprovar que a filha não dormiu em casa naquela noite
e nem sequer tinha voltado para casa. E ela temia realmente que aquela notícia fosse o pior e fosse verdadeira. Victoria, na época do crime, tinha 22 anos e Tawny tinha apenas 21 anos. E aparentemente elas já estavam em relacionamento há cerca de 5 anos. Naturalmente, com os boatos que surgiram sobre agressões, relacionamento abusivo que as duas tinham, começaram a investigar antecedentes se tinham alguma denúncia de violência domésticas em relação ao relacionamento delas duas. Porém, nenhuma denúncia tinha sido feita e elas não tinham nenhum histórico de violência doméstica. Após o crime, Victoria foi levada para a prisão para uma entrevista e após isso ela ficou detida na cadeia do condado de Webb, sem direito à fiança. No momento da sua prisão, ela chegou a se declarar inocente. E ela continuava tentando dizer que a motivação foi uma discussão por causa de um homem. Porém, rapidamente a polícia conseguia cada vez mais informações o quanto aquela relação era tóxica e abusiva. E que Tawny tinha diversas marcas sobre essas agressões pelo seu corpo e até mesmo um pedaço do dente quebrado para comprovar a brutalidade que era esse relacionamento. Algumas das informações foram compartilhadas e confirmadas por familiares que aparentemente nas reportagens que eu li não disse se eles tentavam intervir ou não. Vale ressaltar aqui que Tawny viveu com os pais até um certo tempo. Após isso, ela ficou morando apenas com a mãe e com o padrasto e algumas irmãs, porque eles se separaram. Então, Victoria e Tawny moravam apenas na casa da mãe, junto com o padrasto e as irmãs e irmãos de Tawny. Tanto que no dia que Tawny foi assassinada, o seu pai teve que pegar um voo para Salt Lake City para poder ver o corpo da sua filha pela última vez, pois ele estava em Alabama. Enquanto ele estava vindo para Salt Lake City, ele fez uma postagem na sua rede social, no qual ele dizia que tinha perdido a sua melhor amiga nas mãos de uma mulher que todos eles tentaram ajudar. Durante a audiência preliminar de Victoria, ela continuava se declarando inocente e até mesmo ameaçou se matar. Porém, diante de tantas evidências contra Victoria Mendonça, ela foi acusada de homicídio doloso em primeiro grau. Seu advogado de defesa, em contrapartida, a aconselhou se declarar culpada, pois já não tinha muito mais o que ela pudesse fazer. Então ela seguiu o conselho dele e em 10 de dezembro de 2015, ela confessou o crime. Aparentemente, ela estava emocionalmente fragilizada, magoada e chegou a dizer que tudo o que eles disseram a chateou muito. Chegando a dizer também que não tinha desculpa pelo que ela fez e que isso teria sido o principal motivo por ela ter se declarado culpada. E concluiu dizendo que era um monstro ali e que não tinha mais o que fazer, que ela realmente era um monstro. Apesar de todas essas falas de Victoria, ela ainda tentava dizendo que a ação dela foi levada pelas agressões constantes que Tawny fazia com ela. E que Tawny era a principal agressora do relacionamento delas duas. A família falou no tribunal, na declaração de impacto, o quanto era importante as vítimas abandonarem relacionamentos abusivos ao primeiro sinal de alerta. Eles também descreveram Tawny como uma moça cheia de vida e que tinha muitos sonhos. E afirmaram que Victoria tinha sim a intenção de machucá-la gravemente. A tia de Tawny, por outro lado, pediu para que o juiz não fosse indulgente e desse uma pena justa para Victoria, pois ela nunca viu o pai de Tawny, seu irmão, sofrer tanto e chorar com tanta dor como naquele dia que ele perdeu a sua filha. A família de Tawny nunca pressionou o tribunal para uma pena de morte para Victoria Mendonça. Pelo contrário, o pai de Tawny disse que quer que ela passe o resto da vida na prisão e sinta na pele tudo e reflita para sempre sobre isso. A primeira sentença de Victoria foi de apenas 16 anos e após isso ela poderia recorrer à liberdade condicional. Porém, diante de tantos apelos e diante de tanta revolta da brutalidade do crime, sua sentença aumentou mais alguns anos e ela só poderá pedir sua liberdade condicional em 2039. Atualmente, ela está presa na prisão estadual de Utah. Assim como Isabela Guzmán e vários outros criminosos, Victoria Mendonça, ela foi muito romantizada na rede do TikTok pela sua beleza e sua simpatia no tribunal, onde fizeram vários edits dela com várias músicas, uma coisa extremamente bizarra para uma pessoa que cometeu um crime tão cruel.
Eu queria agradecer a quem ficou até o final. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Eu sempre aviso por lá quando tem vídeos novos. E até o próximo vídeo. Tchau!